Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Timão, que está de volta ao Brasil após o empate com a América de Cali em 1-1 pela Copa Sul-Americana. A delegação desembarcou em Guarulhos na manhã desta quarta-feira. Se reapresentou no CT Joaquim Grava e, com exceção de alguns atletas que fizeram um trabalho de recuperação na fisioterapia. Vamos acompanhar também o que a turma do Gazeta Esportiva achou do empate de ontem do Corinthians. Bom, e o Corinthians, hein? Então, você fez uma cara, foi bom o resultado, viu? Ah, foi bom se ganhasse. Não, jogar lá é sempre muito difícil. Aí no primeiro tempo, estava até conversando com o Alex aqui, se é validado aquele segundo gol, aí já. Esquece, joga a toalha, esquece. Agora, o Fofinho devia estar aqui porque a substituição Fofinho do garrafa, Ramon... Ontem o Ramon ganhou. O Ramon evitou a derrota. Ele critica toda hora o Ramon. Ele devia estar aqui hoje falando, parabenizando o Ramon, porque a substituição foi boa. Ontem deu certo. Deu certo, né? Ele evitou a derrota. Ué, mas ele colocou os titulares, é claro que ia dar certo. Mas fez a substituição na hora certa. Ah, tá bom, né? Paulo. Fez a substituição na hora certa. E aí o Carrilho entrou muito bem no jogo, né? Fazia muito tempo que eu não via jogar tudo isso também que vocês estão falando. É bom jogador, mas eu espero muito mais de um bom jogador. Né? Então, aí entra o Yuri... Aí deu sorte, né, no gol. A bola ia longe, né, cara? Nossa, no começo das jogadas, ele correu bem. Ele fez a jogada, passou e tal, mas na hora que ele deu o passe pro Hernandes, o Hernandes deu ali de calcanhar, ele concluiu. O Mateuzinho é um jogador que é muito criticado, mas é um garoto que ajuda muito esse setor defensivo e também ofensivo dessa equipe do Corinthians. E o Corinthians com esse empate, claro, se perdesse estava praticamente eliminado. Com esse empate ele mantém tá respirando por aparelhos, mantém viva a esperança de se classificar. Hoje, daqui a pouquinho, tem Huracan e Racing do Uruguai. E aí, o que tem que acontecer nesse jogo? jogo? Para o Corinthians seria melhor o empate ou até a vitória do Racing, que é improvável, porque o Racing é fraco e o Huracan jogando em casa, teoricamente, deve ganhar o jogo. Para o Corinthians seria melhor até a vitória do Racing, porque na próxima rodada tem Corinthians e Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Então, se o Racing ganhasse hoje, ou ganhar hoje, vai a 3 pontos, o Corinthians tem 1. Só que na próxima rodada, se o Corinthians ganha em casa do Racing, fica 4 a 3 pontos. O Huracan ficaria preso com 3 e o América está com 4. Então embolaria tudo. Aí voltaria... O Huracan é o que ganhou do Corinthians. Só que hoje o Huracan joga em casa contra o Racing, que é o time mais fraco do grupo. Então por isso que eu digo que a tendência é de que o Huracan ganhe o jogo, vá a 6 pontos, o Corinthians tem 1. Então se o Huracan ganhar, fica difícil para o Corinthians ser o primeiro colocado. O menos pior é ficar em segundo, porque ainda consegue ter uma chance de ir para a repescagem e enfrentar um desclassificado da Libertadores que cai para a Sul-Americana e tem a repescagem para o time voltar a disputar a competição. Bom, para ser bom para o Corinthians, então, o Racing tem que ganhar. Empate. O Racing tem que ganhar ou empate. Melhor se o Racing ganhar. Isso, exatamente. Racing ganhando. Você está torcendo para quê? Pro Racing ganhar. É isso aí. Eu também. Certo? E tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com Alexandre Silvestre. Corinthians é Brasil. Raio Silver! Você lembra disso? Que era um cavalo, hein? Que mais o Ramon Dias falou depois do jogo, Silver? Tudo bem, Michele, Paulinho, Alex Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Só para completar o raciocínio do Alex, os próximos 2 jogos do Corinthians pela Sul-Americana serão na Neoquímica. Então é chance para o Corinthians tentar uma reviravolta nesse grupo, que pode dar uma emboladinha caso o Huracan não vença o Racing hoje. Às 19 horas começa o jogo, a partida será na casa do Huracan, na Argentina. Sobre Ramon Dias, selecionei mais um trechinho dele falando do Yuri e do Carrilho. Algumas das mudanças do professor Dias que deram certo ontem no segundo tempo. O Corinthians melhorou muito o rendimento. Claro, jogadores titulares, o Carrilho colocou fogo pela ponta direita, criou várias oportunidades. E ele explica a entrada dos 2 jogadores que foram poupados porque estão fisicamente esgotados. Fala aí, Ramon. Bueno, Yuri Carrillo también le queríamos dar posibilidad a los otros jugadores, vienen de un desgaste importante porque vienen jugando prácticamente muy seguido y creo que también fue muy bueno porque en el segundo tiempo cuando entraron mostraron mucha jerarquía, mucha calidad, creando situaciones que lo podíamos haber ganado. Estamos contentos porque me parece que el esfuerzo que estamos gestionando por todos estaba saliendo muy bien.
Coringão já voltou, se reapresentou. Amanhã tem um trabalho mais técnico, tático, pensando no derby. A prioridade nesse momento é recuperar os jogadores que estão cansados, desgastados, alguns até baleados, machucados, tem gente no departamento médico. E o Yuri e o Carrillo, que começaram no banco ontem, entraram e melhoraram o rendimento do time, certamente serão titulares no clássico contra o Palmeiras sábado, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Volto já. Obrigada, Silver. O Bidon entrou muito bem, viu? Deu uma qualidade ali, o Rian ficou ali na marcação, aí saiu o Maicon, e aí o Martínez também saiu, mas o Bidon entrou muito bem, ainda mais ali pelo setor esquerdo com o Bidon. Entrou mesmo, deu um dinamismo maior. Sim. O time do Corinthians ficou mais forte ofensivamente, e o que o Ramon Dias falou, ele tem razão. O Corinthians teve a oportunidade até de ganhar o jogo, de virar o jogo e ganhar, que seria sensacional. Mas também no fim quase perdeu num lance lá que o cara jogou a bola por cima da trave. Foi um bom jogo, jogo bem movimentado, primeiro tempo todo do América, segundo tempo o Corinthians foi bem melhor e o resultado acabou sendo justo. Mas é isso que eu falo, o jogador quando entra no segundo tempo tem que dar um gás. Tem que fazer a fumaça. Tem que fazer a fumaça, tem que ser diferente. Também acho. Dentro dos jogadores aí que você nem vê em campo. Tem que estar pilhado. Paulo, principalmente quem é reserva normalmente e tem a chance de entrar. Porque ele tem que mostrar pro técnico que ele pode ser titular. Você lembra? Aí você entra, faz aquela fumaça, no próximo jogo você tá titular. Ô, Paulo, sabe aquele jogador, Alex, do Corinthians, que entrou lá na Bomboneira? Esqueci o nome dele. Romarinho entrou no segundo tempo, fez o gol. Fumaça. Ele fazia isso, né? Agora o jogador e o Coronado tá aí cheio de oportunidade para jogar. Thales Magno, depois que assinou o contrato lá, não vê mais depois jogar. que renovou, o Thales caiu demais, hein? Acomodou, meu garoto? Vamos em cima, meu garoto. Vamos lá. Não, às vezes é o momento, né? Às vezes nada. a lua influencia. A lua vai treinar e lua jogar. Você não é lobisomem, jogador? Deve influenciar na nossa vida. O que a lua muda pro cara? O cara não é lobisomem? Mas a lua influencia na água. Nosso corpo é sei lá quantos por cento de água. Monte. Copa do Brasil. A CBF sorteou hoje os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Agora os times que disputam a Libertadores. Então a gente vai mostrar os 16 jogos e os clubes que aparecem do lado esquerdo da sua telinha fazem o primeiro duelo em casa, ok? Vamos lá? Operário contra Vasco. Fluminense e Aparecidense, Paysandu e Bahia, Botafogo e Capital, Inter contra Maracanã, Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará contra o Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba diante do Flamengo. O São Paulo pega o Náutico, Cruzeiro, Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, Criciúma contra Red Bull Bragantino, CSA e Grêmio. Fechando aí todos os confrontos dessa fase da Copa do Brasil. O Rio só pegou molezinha, hein? Não, Corinthians... Não, Rio, os times do Rio, os grandes do Rio, só pegaram molezinha. Agora os de São Paulo pegaram tudo pedreira. Não. Lógico. Não, Novo Horizontino é difícil. Fluminense, então, Aparecidense, é isso que eu tô falando. Os times de São Paulo só pegaram times difíceis. Quem são os times do Rio? Vamos ver. Do Rio? Aqui, ó. Fluminense e Aparecidense. Botafogo, Capital. Você já viu falar do Capital? Não, então, era isso que eu tava pensando. Tem uns times que eu nunca ouvi falar. Então, Botafogo da Paraíba e Flamengo. O que pode dar um enrosco aí é o Vasco com o Operário do Paraná, porque o Operário foi para a final do Campeonato Paranaense e é um time que pode dar um enrosco porque o Vasco não está bem. Agora, do outro lado da chave, só tinha um time dentre os 16 que era da Série A. E a fase do Palmeiras está tão de reformulação que foi o Palmeiras o eleito para enfrentar o Ceará, que era o único time do outro lado. Parada difícil para o Palmeiras contra o Ceará. Primeiro jogo é no Castelão. Se bobear, perde lá, aí aqui vai ter que correr atrás. E o Corinthians também não vai ser fácil, não. Novo Horizontino. Vai jogar em Novo Horizonte. Joga primeiro lá. Novo Horizonte. Primeiro lá. Mas isso foi sorteio? Sorteio. Hoje à tarde, sorteio. Sorteio. São Paulo contra o Náutico, que é difícil. Não é fácil, não. Joga bolinha, é um time tradicional. É um time tradicional. É, tradicional. E jogar lá não é fácil também. Não é. Então, praticamente tem que fazer o resultado em casa. São 16 jogos, né?
16 jogos. Mas é mata-mata? Ida e volta. Ida e volta. Isso. E é mata-mata. CRB, jogar com o Santos CRB. É difícil no Repelé. Difícil. Sempre mata-mata. Criciúma e Red Bull. Mas eu gostaria que fosse Bragantino. um jogo só. Os times paulistas tá difícil. Ele quer mudar tudo. Né? Podia ser um jogo só. jogo só só. mata. Só... Era mais rápido. A Champions League, hoje o formato da Champions é esse daí. Por isso que dá certo. Não é turno-retorno. Tem uma mulher lá pra dar umas Agora ideias. né? Nessas fases de eliminatórias. Não, agora sim, Pois mas é. o início... No início... Não, mas no início da Copa do Brasil também é um jogo só. É um jogo só. A partir de Só, agora mata, que é mata-mata só. Acabou. Agora a partir da terceira fase. Agora... Que você quer? Hã? Gazeta Esportiva. com caixinha. Ô, Silver, você tá aí ainda? Me fala uma coisa, a cabeça do elenco alvinegro já tá voltada pro derby? Ah, sem dúvida, Michele. Tratamento de alguns jogadores já foi iniciado lá na Colômbia depois do jogo, no gramado, no vestiário, na volta de avião. Então, foco total nesse jogo do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Palmeiras, o reencontro dos finalistas do Paulistão 2025, pode ser até uma espécie de revanche para o Palmeiras que perdeu o título para o Corinthians. Agora, enquanto o Emiliano Dias, depois da vitória sobre o Vasco, na rodada passada do Brasileirão, foi curto e grosso dizendo que a prioridade é Campeonato Brasileiro, é brasileiro, porque não vamos passar de novo pelo sofrimento, é a liga mais importante, risco de rebaixamento e tal, então é o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias, o pai do Emiliano, ontem, depois do empate na Copa Sul-Americana, deu uma ensaboada tal. Para ele, a Sul-Americana tem peso, sim. No, el Brasileirão sabemos que es importante para Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugar una Copa Internacional tan importante también queremos demostrar que el equipo tiene que ir creciendo, tiene que ir compitiendo, y me parece que las posibilidades están abiertas todavía. Este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta final. Esperemos podamos clasificar. Para nosotros todo lo que jugamos es importante. Então eu vou dar as prioridades do Corinthians aqui, tá bom? É Campeonato Brasileiro primeiro lugar, Copa do Brasil depois, Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino e, por fim, o terceiro mais importante é o que sobrou, é a Copa Sul-Americana. Se der para competir, se der para classificar e avançar, legal. Caso contrário, vai ser preterida. Para mim, isso ficou bem claro. Vai ser caso a caso, Michele. Na medida em que os campeonatos forem afunilando, as coisas acontecendo, vai priorizar aqui, vai priorizar ali e tal. Então agora é o clássico contra o Palmeiras, sábado, em Barueri. O Corinthians tem desfalques e dúvidas. Então o Garro voltou da Espanha, do super tratamento dele para o joelho. Vai continuar o tratamento aqui no Corinthians, está fora de combate, talvez só volte a jogar em julho, depois do Mundial de Clubes. É uma previsão um pouco menos otimista, mas ele vai demorar ainda para se recuperar. O Corinthians tem jogadores que não enfrentaram o América de Cali ontem, que estão machucados, então o Hugo Souza, o Gustavo Henrique e o Angileri, lesões musculares, mais complicado. O Paulo pode dizer melhor que eu. Agora, o Coronado e o Memphis, esses caras tomaram pancada, é trauma. Então é o tornozelo do Memphis inchado por pisão e o Coronado machucou o ombro. Eu acho que esses dois voltam e vão se juntar a Carrilho, a Ranielli e a Yuri Alberto, que devem ser titulares também no clássico contra o Palmeiras. Tchau. Tchau, Silver. Brigadão. Lesão de músculo é sempre muito difícil, né? Agora, Igor Coronado tem que voltar e voltar com tudo. Coisinha no ombrinho, já deixou fora de jogo, não dá, hein? Mas não sábado dá. ele vai estar inteiro. Ele vai estar inteiro. Tem que O tá- Memphis- derby é derby. Pro Memphis derby também. tem que estar todo mundo inteiro. Todo mundo inteiro. Então eu espero, viu, Coronado? Voltando bem, porque tá precisando já, hein? As oportunidades estão aí. Precisa aproveitar agora, né? Senão depois que o Garro voltar vai ficar mais difícil para jogar, né? Aí fica chorando. Pois é. São 59 Isso, tá minutos? acabando, Faltam 15 segundos para acabar o programa. Tchau. Eu nunca sei se é 59, 50 ou Tô 58. indo pro Allianz, tchau. Agora acabou. Não, Turma, você vai fazer o obrigada, quê lá? Alex. Calma. Muito obrigada. O sorteio realizado nesta quarta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Nesta etapa, 12 equipes vão entrar na competição, juntando-se aos 20 times que avançaram da fase anterior. A terceira fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta, que serão disputados nas semanas de 30 de abril e 21 de maio. Veja os confrontos. Times do lado direito decidem em casa.
Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final. 12 equipes entram na Copa do Brasil na terceira fase: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia, classificados à Libertadores. Cruzeiro, classificado pela posição no Brasileirão 2024. Santos, campeão da Série B 2024. CRB, campeão da Copa do Nordeste. E Paysandu, campeão da Copa Verde. Os clubes haviam sido distribuídos em 2 potes antes do sorteio. Cada clube do pote 1 enfrenta um adversário do pote 2. Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. Pote 2: Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário do Paraná, Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital DF e Maracanã. Premiação, terceira fase. Grupo 1, clubes da Série A, 2.315.000. Grupo 2, clubes da Série B, 2.315.000, mesmo valor. Grupo 3, clubes participantes da Série C, D e outros, 2.315. Oitavas de final. Grupo 1, Série A, 3.638.250. Grupo 2, Série B, 3.628.250. Grupo 3, clubes participantes da Série C, D e outros, 3.638.250.